Olá, meu nome é Noemi Carneiro, sejam todos bem-vindos ao nosso projeto Amor à Palavra, um projeto que tem o objetivo de auxiliar você na compreensão das Escrituras. Estamos estudando o livro de Atos e hoje vamos iniciar um capítulo novo, o capítulo 11. Vimos anteriormente que a visita de Pedro, um judeu, na casa de Cornélio, um gentil, não pegou muito bem entre a comunidade judaica. Então, eles exigiram a Pedro que se explicasse. O apóstolo contou o ocorrido, lhe falou sobre a promessa do Espírito Santo sobre toda a carne, lembrando as palavras do Senhor Jesus, que João batizou com água, mas que eles seriam batizados com o Espírito Santo. Então, ao ouvir o relato da fé entre os gentios, os cristãos judeus se alegraram, louvaram a Deus por esse benefício. Vamos compreender então. Verso 1 diz assim: os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos o criticavam, dizendo: você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Pedro, então, começou a explicar-lhes exatamente como tudo havia acontecido. Houve por parte daqueles judeus que eram da circuncisão, ou seja, que levavam ali a sério os ritos judaicos, eles queriam da parte de Pedro uma explicação, porque estava fora dos ritos entrar na casa de um homem gentil e comer ainda com ele, né? Verso 4 diz assim: então Pedro começou a esclarecer, a explicar como tudo aconteceu. Vamos recordar? Verso 5 diz: eu estava na cidade de Jope orando, eu caí em êxtase, tive uma visão, vi algo parecido como um lençol sendo baixado do céu, preso pelas quatro pontas, e que vinha até o lugar onde eu estava. Olhei dentro dele e notei que havia quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Então ouvi uma voz que me dizia: levante-se, Pedro, mate, coma. Eu respondi: de modo nenhum, Senhor, nunca entrou em minha boca algo impuro ou imundo. A voz falou do céu segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e então tudo foi recolhido ao céu. Então ele está explicando aqui: eu tive no arrebatamento dos sentidos uma visão, e por causa da importância do assunto, que era o preconceito por parte dos judeus aos gentios, então agora o autor aqui de Atos, o Lucas, repete o relato todo de novo a respeito dos animais imundos, né? Por meio do qual Deus livrava Pedro, então, daquela intolerância, né, que ele tinha para com os gentios. Verso 11 diz: na mesma hora chegaram à casa em que eu estava hospedado 3 homens que me haviam sido enviados de Cesareia. Nós estamos recordando toda a história novamente. Na mesma hora, né? A ação de Deus no tempo é algo importantíssimo e deve ser observado. Pedro deu atenção a isso, as coisas acontecendo simultaneamente. O verso 12: o Espírito me disse que não hesitasse em ir com eles. Estes 6 irmãos também foram comigo e entramos na casa de um certo homem. Ele nos contou como um anjo lhe tinha aparecido em sua casa e dissera: mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele lhe trará uma mensagem, por meio da qual serão salvos você e todos os da sua casa. Muito bem, sabiamente então Pedro tinha levado nessas 6 testemunhas quando ele visitou a casa do Cornélio. Então ele se antecipou ao argumento com aquelas pessoas que estavam questionando, né, as suas atitudes. No verso 15 ele esclarece assim:
Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, sobre nós, como sobre nós no princípio, lá quando eles foram batizados. Então, eu comecei a falar. Pedro considerou, então, as palavras faladas por ele ali em Cesareia, a introdução de um sermão que ele pretendia pregar agora, para sempre, né? Como também sobre nós, né? O Espírito Santo caiu sobre eles, da mesma forma como anteriormente havia caído sobre nós. E a manifestação do Espírito Santo foi a mesma. Tanto os gentios de Cesareia como os judeus de Jerusalém foram agraciados com a bênção do Espírito Santo. O verso 16 diz assim, ó: então me lembrei do que o Senhor tinha dito. João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. E essa declaração pode ser encontrada, né, muitas vezes no Novo Testamento. Essa referência aqui é alusiva ao ato pelo meio do qual Cristo coloca os cristãos sob o cuidado, a custódia do Espírito Santo, até que ele volte. É dessa forma que nós estamos, guardados e cuidados pelo Espírito Santo do nosso Deus. Verso 17 diz: se pois Deus lhes deu o mesmo dom que nos dera quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? O mesmo dom, o mesmo Espírito Santo dado aos cristãos lá no Pentecoste, agora se manifestou. Então está claro, né? Pedro demonstra que ter considerado Cornélio e aquelas pessoas que ele havia reunido ali na casa, no mesmo sentido, todos eram seguidores de Jesus, todos tinham ficado cheios do Espírito Santo. Verso 18 diz: ouvindo isto, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: então Deus concedeu arrependimento para a vida, até mesmo aos gentios. Muito bem, olha a lição preciosa. Tivemos que rever toda a história, falada por Pedro novamente, para esclarecer aquelas mentes. E agora nos lembrar também que aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida, né? E esse reconhecimento marca esse novo passo para a igreja que agora teria essa missão. Os samaritanos, de certo modo, também eram judeus, o etíope, Cornélio, todas essas pessoas, né, que estavam se chegando a Jesus. E, finalmente, os cristãos judeus que acabaram compondo a igreja no seu início, todos entenderam a comissão de Jesus. Eles deveriam levar a mensagem do Evangelho aos gentios. Os gentios estavam na mira do Senhor. Verso 19 diz: os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. E ficamos aqui com essa palavra linda, o Espírito Santo soprando na vida daquele que ele chamou para o seu louvor, para a sua glória. Seja usado por Deus, seja usado pelo Espírito Santo. Amém.